Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos estar orando. Amém. Te louvamos, Deus, pela tua bondade, fidelidade, misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui e nós temos plena convicção disso, Senhor. E nessa noite nós queremos te bendizer com a nossa alma. Queremos ter, Senhor, todo o nosso ser em comunhão contigo, Senhor. Queremos sentir a presença do teu Espírito Santo em nós de uma forma especial, Senhor. Senhor, esquadrinha os nossos corações, para que nada neste momento de culto, Senhor, possa impedir o teu agir em nós, mas que nós possamos estar inteiros na tua presença, Senhor. Porque nós nascemos para te adorar e somos, Senhor, aqui reunidos em um povo, Senhor, que o Senhor fez família a partir do sangue derramado naquela cruz. O Senhor nos comprou e nos fez teus filhos. E cremos, ó Deus, que somos separados para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Por isso, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Ser engrandecido e ser propício a cada um de nós, falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Ao Rei dos Reis consagro, ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. aquietai-vos na presença do Senhor. Sabei que Ele é Deus. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras.
ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e como ser toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Tu és o Deus força E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Somente a Ti, Senhor, toda adoração e todo louvor. E nós proclamamos com os nossos lábios que somente ao Senhor seja a honra, a glória, a força e a majestade, Senhor. E nós queremos dizer nessa noite, se há alguma coisa que nos prende, se há cadeias nos prendendo, nós rejeitamos e repreendemos em nome de Jesus, porque nós queremos dar a força devida ao Senhor, e nada é mais poderoso do que o Senhor. E nessa noite nós queremos ser libertos, e nessa noite nós queremos ser transformados, e nessa noite nós queremos ser salvos de nós mesmos, nós queremos ser renovados, como diz a palavra do Senhor. Renovai-vos, nós queremos ser revigorados pela força da palavra do Senhor e pela manifestação da sua presença, Senhor, em nós. Porque há poder no nome do Senhor, há poder no sangue derramado naquela cruz e na presença bendita do Senhor conosco. Aleluias, glórias ao Senhor. E não há autoridade maior do que a dele. Aleluia, glórias ao Senhor. Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha dura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos
seus pecados serão perdoados. Cristo tem poder, Cristo tem poder, e sabe lutar, e sabe lutar. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder, Cristo tem poder, e sabe lutar. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo é rocha d'água e quem tem suas mágoas ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz. Tem paz verdadeira, quem nessa rocha firmado está. Cristo é a verdade, e se creres nele te libertará. Cristo tem poder, Cristo tem poder, e sabe lutar. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder, Cristo tem poder, e sabe lutar. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo é rocha d'água e quem tem suas mágoas ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz. Tem paz verdadeira, quem nessa rocha firmado está. Cristo é a verdade, e se creres nele te libertará. Cristo tem poder, Cristo tem poder, e sabe lutar. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder, e sabe lutar. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluias. Poderoso que peleja as nossas lutas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Glórias ao Senhor. Davi, no Salmo 30, se alegrando na presença do Senhor, ele escreveu, os irmãos não precisam abrir: O Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. O Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Aleluias! A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E no final desse salmo ele diz: Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus e te darei graças para sempre. Aleluias! Glórias ao Senhor. Cantemos com júbilo ao nosso Deus. Amém. Aleluia. À destra do Senhor está o Filho. Ele nos ampara, nos guarda a sua sombra de suas asas. Aleluia. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara.
à sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com alegria, com júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo, se me amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou, e os meus lábios se encheram do teu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, tão poderosa, sempre se renovará e nos dará vitória. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, tão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. Glória a Deus. Vamos lembrar de estar orando por aqueles que ainda estão chorando, pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que vão passar por cirurgias, que estão com dificuldades. Vamos levantar a nossa voz, todos juntos. Você conhece alguém que está doente, que está passando por uma dificuldade? Nós cantamos agora que nada é impossível ao nosso Senhor. Acabamos de cantar que Ele tem poder e Ele pode curar. Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. E esse texto é lindo, porque o salmista clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz, e ele diz aqui, eu estava triste, eu estava como aquele que ia descer para o mundo dos mortos, mas o Senhor ouviu a minha voz, e o choro durou um período, mas a alegria veio. Então, que esses irmãos também possam estar celebrando conosco aqui um dia. Levante a sua voz. Vamos estar intercedendo como igreja, representantes do Senhor. Nossos amados irmãos têm enfrentado enfermidades tão graves, mas nós cremos no Teu poder.
nada, Senhor, impossível para Deus. Assim como nós vemos, Senhor, tanto, Senhor, ficando enfermos, nós também temos visto a tua mão curadora, aleluia. Assim como o Senhor agiu há pouco na vida do Maurinho, Senhor, vimos o teu poder com aquele câncer sendo removido totalmente. Nós cremos que o Senhor pode fazer mais. E o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo, porque nós não sabemos como orar ou como pedir. Mas nós nos compadecemos, Senhor, uns dos outros, e aqui clamamos como família. Vem em nosso socorro, Senhor. Ouve a nossa oração. O Senhor é quem faz justiça, Senhor, ao pobre. O Senhor é quem faz ser curado o enfermo. O Senhor é aquele que ouve a oração do profundo do coração, ó Deus. Ouve o choro dos nossos amados, Senhor, e opera com poder e graça, Senhor. Opera, Senhor, com mão poderosa. Aleluias, glórias a Deus. Mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, tão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. Aleluias, glórias ao Senhor. Só em Jesus nós esperamos. Só em Jesus. Os irmãos podem se assentar. Só em Jesus esperarei. Ele é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que dão tão grande amor, profunda paz em meio à luta, em horas más. Ele é meu Deus, consolador, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que se calou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, por sua morte ressuscitou.
Bendito seja Deus. Glorifique o nome do Senhor, amado. Glorifique o nome do Senhor. Nenhuma força poderá te arrancar das mãos do Senhor. Até com Ele você se encontrar. O poder do Senhor valerá sempre, em todos os instantes na sua vida. Naquela hora que você achar que está tudo perdido, não, o Senhor está valendo por você. Aleluias. Ele nos fortalece. Glórias ao Senhor. Glorifique a Deus mesmo. Glorifique da sua forma. Não espere a palavra certa. A palavra certa é essa que está saindo do profundo do seu coração agora. Assim como um filho pequenininho quer agradar a sua mãe e o seu pai, chega como um rascunho de um desenho, e o pai e a mãe se derrete naquele desenho e fala: que coisa mais linda. O Senhor te recebe da maneira que você é, até que você chegue à estatura de varão perfeito. Aleluias. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então sou dele e ele é meu, pelo sangue que ele verteu. Aleluias. Bendito para sempre. Não quero jamais sair da sua presença. Jamais, Senhor. Em sua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus. Em tua presença, A quem eu pertenço? Onde eu quero estar, Senhor. quero estar buscando tua face, Tocando a sua graça. tua graça, abrigado na rocha, Abraçado com o Senhor Jesus. em tua presença, ó Deus. Eu quero ir onde as grandes águas não me afogem, e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus. No esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Sou fortalecido em tua presença, Senhor meu Deus. Em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, quero me esconder onde as tempestades não me alcancem, e teu sangue me protege. Eu quero estar onde o mal das trevas não me toque, em tua presença, ó Deus. Em tua presença sou fortalecido.
ó Deus, buscando tua face, aos pés do Cristo ressurreto. tua graça, Aleluia. abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, em tua presença, ó Em tua presença, Senhor. Em tua presença, em tua presença. Buscando tua face, Senhor. Aleluias. E ainda em atitude de adoração, vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos. Os irmãos que não vão contribuir podem se assentar. Se você não vai contribuir, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e abençoe cada oferta que está sendo depositada aqui. Como é bom vivermos na tua presença, Senhor. Como é bom tocarmos em ti. Porque nós fomos mergulhados na tua graça, Senhor. E a sua graça superabundou em nós. Porque estávamos mortos, Senhor, em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos transformou e fez uma obra tão maravilhosa. E embora nós aqui neste mundo, Senhor, possamos sentir a dor, porque o Senhor mesmo disse que no mundo nós só teríamos aflições, mas nós sabemos que o Senhor está conosco cumprindo a tua palavra, não somente porque o Senhor disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós vencereste também, mas o Senhor disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluias. O Senhor tem tantas promessas benditas para nós. E eu creio em todas elas, Senhor. E eu me aproprio de todas elas, porque eu pertenço a Ti. E o Senhor é o meu Deus. Aleluias. Receba as nossas ofertas, ó Deus, e os nossos dízimos. Aleluias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Alguém nos visitando pela primeira vez nessa noite? Glória a Deus. Sejam sempre bem-vindos. Em nome de Jesus. Vocês receberão um presente. Há um casal aqui na frente. Há mais alguém aqui? Aqui, louvado seja Deus. Glória a Deus pela vida das irmãs também. Amém. Amados irmãos, é rápido o período de avisos no culto. Então tem um recado aqui do nosso irmão Farsone, que está vindo aqui, todo presente. Rapidinho sobre os casais. Graças a paz, irmãos. É só para fortalecer o aviso. No sábado nós temos reunião dos casais. O endereço está no boletim, tá? E invista no seu casamento. Não é se você tem problema, se não tem problema no casamento. Invista no casamento. Invista no seu cônjuge. Amém? Deus abençoe. E, queridos, também essa semana está dando início à nossa temporada de férias. E essa semana começa a semana de oração. De segunda a sexta-feira também é a semana de oração da igreja, que foi transferida para essa semana agora. Então, amanhã, os responsáveis pela oração serão os juniores. Na terça, os adolescentes e assim sucessivamente. E no sábado que vem estará conosco ministrando o pastor Fer Lucas para adolescentes e jovens, né? Os casais vão estar lá com o Farsone. Quem não é casado pode vir aqui participar com a gente, aberta a toda a igreja, no próximo sábado. O moral está exposto ali. Também precisamos
que os juniores e os adolescentes procurem urgentemente confirmar as suas inscrições para os acampamentos. Quinta-feira, a reunião de senhoras está normal às 14h30 aqui na igreja, a reunião de oração. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Nós temos uma criança para apresentar ao Senhor. Eu gostaria de chamar a Rebeca, a sua mãe Kathleen, seu pai Alexandre, a avó Selma e os 2 irmãozinhos. Tudo bem? Boa noite, irmã. Tudo bom, querido? Tudo bem, vó? É uma noite especial. Nós vamos apresentar a Rebeca ao Senhor. E isso é motivo de renovar as esperanças. Nós, como corpo, é uma grande oportunidade também de renovar as nossas responsabilidades diante do corpo de Deus. E nós vemos a Kathleen, o seu esposo e a sua avó obedecendo uma ordenança do Senhor. Jesus também foi apresentado ao Senhor. Os pais de Jesus, Maria e José, também cumpriram essa ordenança. E os pais, como um passo de fé, também estão obedecendo ao Senhor, de apresentar a Rebeca a Ele. Posso pegar? Eu prefiro pegar aqui. Olha a Rebeca. Pai, obrigado. Tu escolheste Rebeca para servir e ser esposa de Isaac. E agora em minhas mãos eu tomo Rebeca e apresento a Ti, e que ela também possa ser uma eleita do Senhor. Rebeca foi uma mulher que sempre serviu. Ela tinha prazer em servir. Ela serviu um estrangeiro. Ela tirou água do poço para alimentar muitos camelos, Pai, sem ninguém pedir a ela. Que a Rebeca aqui em minhas mãos também possa ser uma auxiliar do Senhor, ser um vaso nas Tuas mãos, e tenha em seu coração sempre a disposição e a alegria de servir ao Ti e ao Teu reino. Guarde os pés da Rebeca na sua caminhada, Senhor. Proteja de todo perigo e todo mal. Que os Teus anjos venham se acampar ao redor dela, Senhor, guardando e a protegendo de todo perigo e todo mal. A Ti consagramos, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor a tome, Senhor, todos os dias da sua vida, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Você gosta dela? Deus abençoe, mãe. E tu guia ela no caminho do Senhor. Vocês, como pais, tragam sempre a igreja
Não se desvie do caminho do Senhor. Você vem à igreja? Vem? Você gosta de vir também? É isso aí. Convida os pais, não deixa os pais falar, olha, vamos para a igreja. Bom? Deus abençoe, Pai. Deus fortaleça. Ó, Deus abençoe, viu? Uma alegria. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de convidar o Serginho para vir aqui. O Serginho vai estar indo para os Estados Unidos. Vai ficar um tempo lá estudando, cumprindo um estágio lá pela faculdade. E o Serginho é uma bênção na nossa vida, né? Na vida da igreja. Eu gostaria que nós estendêssemos as mãos. Nós vamos estar orando para que o Senhor proteja ele, não é? Bondoso Pai, obrigado pela vida do Sérgio, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem preparado a ele esta oportunidade. Ele está fazendo, Senhor, uma faculdade renomada. Tu permitisses que ali, Senhor, ele conquistasse essa vaga. E agora Tu permitiste a ele, Senhor, dele se aperfeiçoar nos Estados Unidos, Pai. Tu és o Criador. O Teu poder é sobre toda a terra. Não há lugar onde o Senhor não possa estar, onde o Senhor não possa agir. Por isso, Senhor, nós como igreja, como corpo, Senhor, estamos abençoando a vida do Sérgio. Buscando em Ti o socorro, Senhor, e a segurança que só em Ti encontramos. E onde quer que ele esteja, aonde quer que ele coloque os seus pés, Pai, a sua glória, através da sua vida, possa transparecer na vida dele, Senhor. E assim o seu coração e a sua mente possa absorver todos os ensinamentos que ali serão ministrados, Pai. Mas que principalmente, ele como um vaso do Senhor, um testemunho vivo do Senhor, possa também impactar as vidas, confessando sempre a Tua graça sobre a vida dele. Assim eu peço a Tua bênção e a proteção dos Teus anjos em nome de Jesus. Deus abençoe, filho. Vai na paz, viu? Aleluia. Amados, eu gostaria nesta noite de partilhar com a igreja uma palavra de encorajamento. Eu creio que o Senhor está falando desde o início já, para nós não desistirmos. Diz Jesus, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra nesta noite, eu creio que o Senhor está direcionando para todos nós, especialmente para aqueles que estão combatendo o bom combate da fé. Estão lutando com todas as suas forças, com todo o seu empenho, lutas que muitas vezes vai além das nossas forças. E eu sei de muitas aqui que labutam há anos por vitória, esperando a vitória. Mas eu quero dizer a vocês que estão nesse combate, que o Senhor hoje quer lhe renovar as forças. Ele vai fazer isso. Ele já está operando este milagre. Talvez alguns aqui estejam apenas para cultuá-lo nessa noite. Não esteja atravessando uma luta difícil. Mas eu sei que muitos aqui atravessam. Eu quero dizer a esses, não despreze as pequenas vitórias. Porque passo a passo, a soma desses passos conquistarão a grande vitória.
Muitos lares aqui lutam, muitos lares aqui enfrentam dificuldades de relacionamento, dificuldades de cura, de enfermidades. E eu sei também que aqui muitos, individualmente falando, também enfrentam grandes lutas internas, aonde ainda alguns princípios que lá atrás eram tão bem tratados, mas que após a conversão, você sabe que ele é perigoso, ele é pecado, mas ainda insistem em permanecer dentro do nosso coração. Também o Senhor quer renovar as forças para você vencê-lo. É uma mensagem de encorajamento. Não pensem vocês que será uma grande mensagem, não. Eu quero falar hoje mais direcionado ao coração. Buscando reavivar a fé de cada um aqui. Porque os dias são maus. Estamos vivendo dias difíceis. Todos nós é sabedor disso. E eu fico a pensar que Jesus disse que quando ele voltaria, se ele acharia fé na terra. Esta fé só pode estar em nós, no povo escolhido dele. Você ainda possui essa fé que Jesus espera encontrar? Muitas vezes nós nos deixamos esmurecer. Muitas vezes na luta é tão ferrenha, a batalha é tão árdua, que nós nos enfraquecemos. E é interessante que, quando Moisés estava para entrar na Canaã prometida, Deus dava orientações a ele e dizia: olha, Moisés, o Senhor, eu vou lançar essas nações pouco a pouco longe de ti. É assim também que o Senhor faz conosco. Pouco a pouco nós vamos vencendo. Pouco a pouco nós vamos conquistando a vitória através de Jesus. Eu me lembro no início da nossa conversão, passávamos uma dificuldade muito grande, e muitos irmãos iam interceder por nós. E é interessante que eu estava lendo o Evangelho, e eu lia que Jesus chegava no leproso, e ele ficava curado instantaneamente. E eu falava: Senhor, vai ser um milagre instantâneo. Mas não foi assim comigo, com a nossa casa. Foi pouco a pouco. Nós fomos vencendo. E aqueles costumes arraigados que tínhamos, porque não conhecíamos a Cristo, e ao conhecê-lo nos deparamos com a tua palavra. E a palavra de Deus, ela é taxativa. Quando o Senhor condena ações que não lhe agradam, ele não abre exceção. E pouco a pouco também, nós fomos conhecendo a palavra. Fomos nos adequando à vida verdadeira cristã. E pouco a pouco, fomos vendo esta vitória do Senhor na nossa casa. Nos proporcionando vitória, que aos olhos dos homens e aos nossos próprios olhos era impossível. E esta noite eu penso que nós poderemos também sair daqui renovados. Não por mim. Só o Senhor sabe. Como eu estou confiando na ação do Espírito Santo, que passe perscrutando cada coração, operando as suas maravilhas. Eu gostaria
de convidar os irmãos a abrir no Salmos número 37. Salmos número 37, nós vamos ler alguns versos, se você puder deixar em aberto, será bom. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade. Pois ele dentro em breve definharão, como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe aberta a sua palavra. Eu gostaria de ilustrar essa mensagem com alguns exemplos de homens que o mundo não foi digno de que eles habitassem aqui, os heróis da fé, para que nós pudéssemos, nesta noite, trazer um comparativo do povo de Deus na sua caminhada após a libertação do cativeiro do Egito e trazendo para os nossos dias de hoje. E nós sabemos que todo momento que o povo de Deus entrava na obediência à palavra de Deus, aos seus mandamentos, Deus protegia e livrava a nação de Israel de subjugo. E não é diferente ainda hoje. Eu creio que, embora estejamos vivendo na época da graça, nós muitas vezes, nós mesmos, impedimos o Senhor de agir em nosso favor. Porque, como eu digo, muitos princípios e práticas do passado que são erradas demoram para nós expelirmos todas elas. E aos poucos, a nossa insistência vai dando cada vez mais munição, não para a graça de Deus agir por nós, mas pelo contrário, para que o inimigo venha na sua ferrenha astúcia e venha lançando setas e dardos para nos fazer tropeçar. Amados, eu creio que todos entendem assim. Eu creio que todos devem ter a compreensão clara do Evangelho em relação a essa verdade. Que a graça do Senhor é por nós. O Senhor é por nós. Mas muitas vezes as nossas ações impedem o Senhor de nos abençoar, de nos livrar, de nos tirar as algemas, dos grilhões. Se estamos em Cristo, verdadeiramente somos livres. Mas muitas vezes, na nossa própria insistência, na nossa própria consciência ainda contaminada com algumas coisas do passado, achamos que eu posso fazer. O Senhor vai me perdoar, Ele vai até me abençoar se eu fizer. Mas não, o Senhor vela por cumprir a sua palavra. E por velar por cumprir a sua palavra, por ser fiel à sua palavra, eu imagino que nós, quando estamos agindo dessa maneira, entristecemos em demasia o coração do Senhor. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é o poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Ele sabe lutar, nós não sabemos lutar. Nós não sabemos lutar as lutas espirituais como deveríamos fazê-la.
A Bíblia é clara e diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Cristo para derrubar todo sofisma e todo conhecimento que se eleva acima do conhecimento de Deus. E muitas vezes nós, cheios do nosso próprio eu, cheios das nossas próprias convicções, insistimos em usar as nossas armas. E ao fazermos assim, abrimos muitas brechas para que o inimigo lance sobre nós setas e dardos, que muitas vezes ferem, machucam, derrubam e nos fazem baixar a cabeça. E qual a nossa primeira reação? Acusamos a Deus que Ele não está olhando para nós. Nós cantamos o hino que somos fortalecidos na presença do Senhor. E é fato. E eu quero iniciar aqui, nesse verso 1 e 2 do Salmos 37, não te indignes. E nós estamos vivendo dias de indignação. Amados, nós, se bem que o noticiário agora só fala de Copa, mas sexta-feira saiu uma notícia no qual o mundo, o planeta Terra, a humanidade, possui 51 milhões de pessoas refugiadas. O refugiado é aquele que não tem onde ficar. Ele foi retirado à força da sua casa, dos seus bens, dos seus pertences. E dentro desses 51 milhões de pessoas, 25 milhões são crianças, que estão sendo tirada delas o direito de crescerem, de se educarem, de se fortalecerem. Há razão para indignação. Às vezes eu fico a me perguntar, será que nós como crentes não estamos indignados com aquilo que estamos vendo e presenciando? Vamos tomar apenas o nosso país? Mas teve uma pessoa, um homem, uma personagem na Bíblia, que também estava indignado. Mas o Senhor olhou para ele. Era Gideão. E é interessante que Gideão, no diálogo, quando Deus aparece para ele, quando o anjo do Senhor se apresenta a ele, Gideão começa a lamentar para ele: Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Olha, os meus pais, os nossos pais contavam que o Senhor tirou com mão de poder a nossa nação lá do Egito, mas agora parece que o Senhor nos abandonou. Nós estamos aqui reféns dos midianitas. Eles estão saqueando, estão nos destruindo, Senhor. Mas o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, Gideão, e liberta Israel. Vai nessa tua força, o Senhor diz hoje para você. Você que está atravessando uma luta, você que está esperando a vitória no Senhor, você que pouco a pouco tem conquistado grandes vitórias, mas infelizmente a luta é tão grande que você não consegue contemplar essas pequenas vitórias, mas elas fazem parte da total vitória que o Senhor já está preparando para você. E é interessante que Gideão pertencia à família mais humilde de Israel. Ninguém confiaria humanamente falando alguma missão naquele homem, mas o Senhor viu o coração de Gideão. E viu naquele coração que ele era fraco, porque ele mesmo confessou: eu sou o mais fraco, eu não tenho nada em mim, como o Senhor está dizendo, vai. E o Senhor está dizendo que você que pensa que é fraco, Ele está com você nessa noite. Ele quer dar a vitória do que o seu coração está almejando. Mas às vezes, tem um segredo. Gideão, ele fez alguns testes com Deus para saber se era ele mesmo. Mas ele não esperava. Gideão se fortaleceu, sabe quando? Quando ele diminuiu o número de soldados do seu exército. Ele achava que Deus ia agregar mais homens para ele poder lutar. Mas não.
Quando Deus diminuiu o número de soldados, Gideão se fortaleceu. O que isso tem de prática para a nossa vida? Às vezes você está esperando mais pessoas para orar. Isso é bom. Às vezes você está esperando algum posicionamento melhor financeiro para poder... O Senhor está dizendo que com Ele basta. Ele junto contigo. Ele está olhando para você e está dizendo, vai nessa tua força. Paulo dizia assim, quando estou fraco, aí sim é que eu estou forte. Quando nós estamos fracos, é aí sim, é neste momento que a nossa dependência de Deus se torna cada vez maior. Porque, caso contrário, a nossa empáfia, o nosso orgulho, a nossa soberba, nos faz sempre achar que somos melhores do que Deus, que podemos fazer mais do que Deus, podemos alcançar almas mais do que Deus. A missão do Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo, além de propagar o Evangelho, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes nós não estamos achando que somos capazes de convencer o homem. Essa missão sempre será do Espírito Santo. Deixa você ser apenas um vaso na mão do Senhor. Não fique indignado com tudo que está ocorrendo ao seu lado. Não olhe as aparências. Eu sei que tem mães aqui precisando ouvir. Eu sei que tem jovens aqui precisando ouvir. Eu sei que tem famílias aqui necessitando ouvir. E o Senhor está dizendo que Ele está olhando para vocês nessa noite. Ele está olhando para mim. É interessante, amados, como a palavra tem falado muito ao meu coração. Ela fala comigo de uma maneira que perguntaram outra vez por que eu choro tanto. Eu nem sabia que passava na internet esse que nós estamos falando aqui. Eu devo ser um fracasso. Mas não tem como me controlar. O Espírito, ele me toma. A irmã Juscelina também chora. Mas dela não sai lágrima. E o meu fica esse chuveiro aberto aqui. No louvor eu não consigo me conter. Eu tenho vontade de dançar, de pular. E confesso que eu estou vivendo dias de grande indignação, pessoalmente falando. Tenho visto tantas coisas, ouvido tantas coisas, de níveis de autoridade e de níveis mais baixos, que tem me indignado. E eu tenho me apegado nesta palavra desta noite. Eu creio que o Senhor está falando principalmente para mim nesta noite. E eu estou simplesmente partilhando para os irmãos. Porque eu estou vivendo dias de grande indignação. E creio que não seja só eu nesses dias de grande indignação. E Davi escreveu esses salmos. E nós sabemos que um homem segundo o coração de Deus também atravessou grandes lutas, grandes dificuldades, em todas as áreas da sua vida. Eu creio que o momento mais feliz da vida de Davi é quando ele estava lá nas campinas, tomando conta das ovelhas.
foi a época talvez mais feliz da vida de Davi. Porque lá ele não tinha ninguém. Ele estava só, mas a Bíblia fala que ele tocava, ele louvava a Deus. E o louvor dele era tão agradável que os anjos vinham louvar junto com ele. Por isso, todas as vezes que nós temos a chance de louvar a Deus, não desperdice. Não desperdice. Este hino que nós cantamos, pedra fina, Jesus é pedra fina. Ele é poderoso, Ele sabe lutar. Eu cantei a semana inteira. Porque a semana inteira eu tive lutas fortes, grandes, batalhas difíceis. E eu sei que aqui também, se você não lutou, você perdeu uma grande chance de alcançar alguns passos a mais na tua vitória. E eu contei com o apoio de Jesus. E quero dizer aos irmãos que nós aqui, enquanto estivermos aqui, não podemos colocar a espada na bainha. Nós temos que estar com a espada na mão. E daqui para frente, mais ainda teremos que saber manejar e usar essa espada como arma de defesa e arma de ataque. No verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habite na terra e alimenta-te da verdade. Eu quero citar aqui um outro personagem, Josué. Josué teve a grande missão de fazer o povo entrar na Canaã prometida. Mas Josué estava também cabisbaixo. Moisés havia morrido. O seu líder havia morrido. E muitas vezes, várias situações nos deixam, muitas vezes desanimados, abatidos. Mas o Senhor disse, eu estou te enviando, Josué, a transpor o Jordão. Você vai ser o guia desse povo. E eu sei que muitos aqui também. É o único nessa batalha. Na sua casa, na sua luta, no seu relacionamento, no seu emprego. E é interessante que Josué disse que obedeceria a Deus. Ele estava dando um voto de confiança a Deus. E o salmista diz aqui, confia no Senhor. Como você tem confiado no Senhor? Qual é o nível de confiança que você tem no Senhor? Você confia mais em homens ou no Senhor? Quem está ouvindo a sua resposta é o próprio Senhor. Ele sabe como está seu coração. Às vezes nós confiamos na nossa estabilidade de emprego. Às vezes nós confiamos nos nossos amigos, numa conta bancária. Confiamos nos nossos relacionamentos. Mas quem constitui reis e destitui reis é o Senhor. O controle está na mão dele. Deus tem uma missão para Josué. E Josué não titubeou, ele confiou. Ele confiou totalmente no Senhor. E nós sabemos qual foi a história de Josué. Um vencedor em Cristo Jesus. Mas sabe como foi Josué venceu? Após transpor o Jordão, tinha a primeira batalha. E qual foi Ele estava olhando para Jericó. As muralhas de Jericó. E ele estava vendo, dizendo, é impossível. Era impossível. Mas apareceu o anjo do Senhor. Qual foi a reação de Josué? És tu um dos nossos ou não? Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Qual foi a primeira reação de Josué? Ele se prostrou.
quando nós confiamos, quando verdadeiramente nós confiamos no Senhor, nós nos prostramos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Geralmente a gente só escuta a frase, resiste ao diabo que ele foge de você. Porque o sujeitar a Deus é difícil para nós. Nós não queremos nos sujeitar. Mas Josué confiou ao ponto de se render primeiramente a Deus para depois vencer as obras de Satanás. Nós só venceremos, só seremos mais que vencedores como somos, se nós nos rendermos primeiramente a Jesus, ao Senhor. Nós temos aqui também no verso 4 e no verso 5, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que é agradar-se do Senhor? Olha só, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Será que o Senhor confiaria nos desejos do meu coração e do seu coração? Será que o Senhor pode confiar no desejo do seu coração? Qual é o desejo do seu coração? Teríamos aqui diversos desejos. Mas Ele diz primeiro que nós devemos agradar-te do Senhor. E eu queria citar um terceiro personagem, Daniel. Daniel foi um homem que se agradou do Senhor. Daniel se agradou tanto do Senhor, que mesmo refém num país distante, no cativeiro, ele jamais deixou de obedecer a Deus, de agradar a Deus. Ele não podia, ninguém conhecia Daniel lá. Ninguém sabia se Daniel era crente ou não. Ninguém sabia se Daniel era da igreja Batista Betel ou não. Ninguém ia informar o pastor Edson que o Daniel estava fazendo coisa errada ou não. Mas Daniel, ele já tinha no seu coração que o maior prazer dele era agradar ao Senhor. E Deus honrou de uma tal maneira que uma criança de 15, 16 anos se tornou o segundo homem maior daquela nação. E para prendê-lo por inveja, o que fizeram? Olha, rei, só pode se prostrar diante de ti. Mas o prazer de Daniel estava em quem? Aonde? O desejo do coração de Daniel estava em servir a quem? Em agradar a quem? E ele se prostrava 3 vezes durante o dia em oração de agradecimento a Deus, mesmo sabendo que custaria a sua vida. Amados, cada vez que eu leio isso, cada vez que eu vejo a gratuidade do Senhor, que Ele satisfará o desejo do meu coração, eu me sinto traído por mim mesmo. Porque muitas vezes o meu coração não deseja as coisas do Senhor. Muitas vezes o meu coração deseja os prazeres que apenas satisfaçam a mim. Egoístas, extremamente egoístas. Quando realmente o meu prazer deve ser meditar nas coisas do Senhor. Podemos estar em paz numa nação, num país ou na terra, aonde não é a nossa casa? Onde é a nossa verdadeira habitação? É aqui? A sua fé alcança que a sua verdadeira habitação não é aqui nessa terra? Nós estamos de passagem, somos peregrinos? Você já se agradou do Senhor ao ponto de desejar estar com Ele na glória? Há várias maneiras de conquistar vitórias. Mas a vitória é certa quando nós nos rendemos ao Senhor. É só aí quando nós conquistamos a vitória. Não fique dando murro em ponta de faca, viu? No verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. E eu quero falar dos 3 parceiros de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses sim entregaram o caminho para o Senhor. Entrega é uma coisa difícil, não é verdade?
Como é difícil entregar os nossos filhos, né, Sérgio? Elza. É difícil entregar. Nós não queremos abrir mão de nada. Nós queremos ter o domínio sobre tudo e não queremos entregar nunca nada. Mas se você age assim, eu quero lhe fazer uma pergunta, uma indagação. Você verdadeiramente entregou sua vida a Jesus? Você ainda tem ressalvas, reservas aí do seu coração que o Senhor ainda não tomou posse? A vitória vai demorar um pouquinho mais até você entregar totalmente ao Senhor. Porque Ele diz aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu sei que testemunho pessoal não é bom, mas eu vou dar um. Quando o Senhor me chamou para trabalhar na obra, esse desejo ardia no meu coração. Eu, como pessoa, sabia que aquilo era o prazer da minha vida. Nós tínhamos família para sustentar. E estava tão difícil o momento, amados, que um dia, numa das reuniões de quarta-feira, lá na Igreja Cristã Renovada, eu fui pedir a Deus, Senhor, está todo mundo tão cobrando de mim uma posição, e eu sei que o Senhor me chama para a obra. Eu sei que o Senhor tem um chamado para mim. E está muito difícil. Eu acho que eu vou desistir, Senhor, porque como é que eu vou sustentar a minha casa? As pessoas falam de missionários. Agora, viver por fé não é fácil. Sustentar uma casa sem salário não é fácil. E eu fui na reunião. E aquele dia ia ser o dia. Mas eu já tinha entregue a minha vida a Ele. E eu sabia que aquilo que Ele queria para mim era aquilo que eu também queria, porque eu me agradava do Senhor. Ao ponto de lutar comigo mesmo para matar todos os princípios errados que até então estavam na minha vida. E eu continuo nessa labuta. E naquele dia, eu falava assim, não deixa ser essa reunião como mais uma das outras, Senhor. Eu preciso que Tu fales comigo. Não quero sair daqui sem antes Tu falar comigo. E eu sou muito ignorante, viu, amados? Se o Senhor não falar A e A1 para mim, eu não entendo. E aquele dia, no final da oração, quem estava na frente colocou um na frente do outro, para um orar pelo outro. Amados, o Senhor me colocou na frente de um homem que não sabia nada da minha vida. Mas o Senhor sabia que eu estava entregando tudo a Ele, confiando a Ele. E aquela pessoa disse tudo o que eu queria ouvir. Ele me reanimou as forças. Ele falou, permaneça, confia. O resto eu faço. Permaneça, não desanime, não retroceda. Eu sou contigo. E o Senhor diz também nesta noite, para muitos aqui, não desista. Confia no Senhor. Entrega a Ele. Entrega. Não retenha mais. Não lute mais com as suas forças. Entrega para o Senhor. O mais Ele fará. Faça uma experiência, amado. Entrega ao Senhor. Nós achamos que o Senhor está um pouco distante às vezes.
E aqui o salmista diz: Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Lembra de Noé? O mundo estava moralmente perdido. A imoralidade tomou conta do mundo ao ponto de Deus querer destruir o mundo. E Ele enviou o dilúvio. Quem prevaleceu? Noé e sua família. Você há de prevalecer nesta luta, nesta batalha, nessa conquista que você está buscando em Deus. O Senhor fará sobressair a sua justiça sobre a sua causa. Descansa no Senhor e espera nele. Descansar. Eu gosto muito de Eliseu e o seu moço, Geazi. Eu sempre sou o Geazi. Lá em Dotã, um rei quis cercar Eliseu. Cavalos, exércitos, carruagens de ferro, soldados armados. E o moço de Eliseu chegou para ele: Senhor Eliseu, meu senhor, nós estamos cercados, nós vamos morrer. Eliseu disse assim: Pai, abre os olhos dele. E o que estava? No lugar de cavalos, tinha cavalos de fogo. No lugar de carruagem de ferro, tinha carruagem de fogo. Anjos poderosos guardando a eles. Eu quero dizer a você que muitas vezes acha que vai acabar tudo. Quando nós estamos com o Senhor, nós temos a maior força, o maior exército, os anjos à disposição daqueles que o temem e os livra. Descanse no Senhor. Aprender a descansar no Senhor é tudo isso, amados, é entregando, é confiando, é esperando nele. Que a vitória vem. A vitória é sua. Pouco a pouco. Não despreze as pequenas vitórias. É através das pequenas vitórias que nós conquistaremos a vitória total. Honre ao Senhor. Segure em suas mãos. Eu gostaria de estar chamando o Sérgio aqui, nós vamos cantar um hino. E eu creio que nós, sentados, não vamos conseguir cantar esse hino. Vai ser no gogó. No final desse salmo, o salmista Davi diz assim: O Senhor firme os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos cantar esse hino. Esse hino é um hino que eu creio que muitos aqui conhecem. E nós vamos cantá-lo. Amém, irmãos. Para isso Cristo se revelou, destruir as obras de Satanás, vencedores em Cristo Jesus, cantaremos então, bem-vindo é seu reino aqui. Para isso, irmãos, para isso Cristo se revelou, destruir as obras de Satanás, vencedores em Cristo Jesus, cantaremos então, bem-vindo é seu reino aqui. Ao pecado venceu, aleluia, venceu, da
morte triunfou, aleluia, triunfou, a doença derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Confiamos, confiamos no nome de Jesus, no poder do seu sangue e a redenção. O inimigo não vai prevalecer e as trevas se vão, pois Cristo é o Rei dos Reis. Confiamos de novo, irmãos. Confiamos no nome de Jesus, no poder do seu sangue e a redenção. O inimigo não vai prevalecer e as trevas se vão, pois Cristo é o Rei dos Reis. Ao pecado venceu, aleluia, venceu, da morte triunfou, aleluia, triunfou, a doença derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Ao pecado venceu, aleluia, venceu, da morte triunfou, aleluia, triunfou, a doença derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo João relata na sua palavra: para isto, o Filho de Deus se revelou, Jesus Cristo, para destruir as obras de Satanás. Pai, obrigado, Senhor. Nos leve em segurança para os nossos lares. Nos dê uma semana de vitória. Ajuda-nos a combater o bom combate. Pai, erga as nossas frontes. Senhor, ajude-nos a manejar a tua espada e conceda-nos a vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo esteja contigo e contigo permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, assim estamos despedidos na paz do Senhor. Não se esqueçam da semana de oração a partir de amanhã, de segunda a sexta. E o Felipe e o Lucas estarão ali fora fazendo a inscrição do retiro dos adolescentes e jovens que ainda não fizeram. Juniores, procurem a Glaucia, ela está aqui também aguardando as inscrições.